O mercado de fundos imobiliários, tudo que acontece na Bolsa de Valores hoje, você sabia que antigamente não era dessa forma que era negociado? Agora eu vou convidar você a acompanhar mais alguns tópicos de livro. No caso agora, Faça Fortunas com Ações, do Luiz Barsi, um dos maiores investidores da Bolsa de Valores hoje. Brasileiro comenta dentre a sua trajetória, desde o começo dos investimentos, desde quando ele era pequeno, que ele já começava a investir, e como que foi a vida dele nesse mercado de mudança que foi, desde a troca das moedas também. Então o Brasil passou por diversas trocas de moedas, e ele presenciou e esteve na Bolsa de Valores esse tempo todo, até hoje. O cara construiu um patrimônio enorme. E um dos pontos que eu vou puxar para falar aqui é sobre a peculiaridade da Bolsa de Valores. Antigamente, para quem não conhece, não sabe, a história da Bolsa de Valores é que existiam negociações boca a boca, então intermediações ao vivo, não era digital como hoje. E assim eram feitos a compra, a negociação de títulos, onde tinha intermediação de pessoas que faziam esse... E não existia uma grande infraestrutura, uma parte tecnológica do que ela é hoje. E até a regulamentação referente a alguns títulos e valores ainda não eram tão bem fundamentados. Então, diversos pontos aqui com peculiaridades do que era a Bolsa para o que é hoje é em relação a notícias. Então, o impacto em relação a ações hoje, ele é muito mais imediato, ele é muito mais responsivo do que era antigamente, porque uma notícia vinha, então os caras iam lá, solicitavam a venda de ações, solicitavam a compra de ações. As intermediações geravam um certo tempo de resposta entre o mercado, e o mercado como um todo, ele era de certa forma mais unificado. Então, como os valores antigamente eles eram maiores devido a existir menos ações, menos captação, no quesito de investidores e proporções a ações e títulos a serem negociados, isso de certa forma gerava um nicho menor dentre investidores no Brasil. E isso impactava diretamente a vida dos investidores, de quem tinha dinheiro investido naquela época. E tanto quanto essas observações é a questão do impacto do governo, né? Então a influência do governo em muitas situações, mudanças econômicas, eram afetadas de forma muito mais brusca do que é hoje. Então hoje existe muito mais mecanismos de defesa, mecanismos de segurança e defesa dentro do nosso sistema financeiro nacional do que era antigamente. Isso é explicado, isso é bem evidente em alguns comentários e situações que o Barsi cita e menciona no livro. Porque a tomada de decisão da vida dele, tanto no particular, no quesito de escolhas ali, quanto em atendimento para clientes que ele também executava, era totalmente impactado pela influência. Então ele comenta sobre os erros que ele teve, né, diversas percas financeiras em vários momentos. Já é tópico para outro tema a ser destrinchado de forma melhor aqui. E mais duas observações importantes é em relação aos horários. Então, os horários de funcionamento eram totalmente outros, as pessoas aguardavam ansiosamente ali em quesito de acesso local para estar lá, no dia, local e horário. Outro ponto muito específico, mencionado por ele também, com observação do que era a Bolsa antes, é a quesito de volatilidade. Então, era algo muito mais explícito, muito mais impactante a tomada de decisão de um investidor que, muitas das vezes, fazia parte de uma grande soma de ações, onde ele por si só era um grande movimento de mercado. Então, já indo para o próximo tópico aqui, é a forma que isso era afetado, né, na vida do investidor. Então, ele como investidor, entre outros, era afetado de uma forma que eles tinham que dar uma atenção muito mais redobrada a quesitos externos e infraestrutura do que fazia parte do mercado, do que a gente olha como hoje. Tipo, a gente pode acessar o computador, a gente pode puxar uma informação, uma notícia, a gente tem tempo de respostas muito baixo em relação a informações da própria bolsa, acesso a corretoras também e outras intermediações que são muito mais simples e mais diretas. E o impacto disso na época é que uma decisão a ser tomada ali em 30 minutos poderia acarretar um alto impacto em quesito de tempo de resposta, tanto para ele agir para os clientes dele, quanto para ele conseguir se preservar e ter um bom posicionamento no mercado como investidor também. E um ponto de observação que fica aqui, que é fato até nos dias de hoje, é a questão de como os investidores se adaptam para acompanhar o mercado. A adaptação com o mercado, ela deve ser contínua, no quesito analítico, né? É algo que afetava diretamente a vida pessoal
da pessoa. Porque se você conhece um livro de ações, para você que nunca viu uma corretora, quando você vai comprar uma ação, existe uma aba onde mostra todas as negociações que estão sendo realizadas referente àquela ação. Então, um volume de compra, né? Ali a ser executado tanto de compra quanto de venda. E antigamente, esse livro ele era totalmente diferente, né? A forma de negociação. E as intermediações eram por informações desse tipo também. Então, até investidores exteriores tinham um impacto fortíssimo, porque chegava aqui com um volume muito maior e o pessoal só sabia quando ele ia lá e executava uma ordem, fazer uma coisa. E até o acompanhamento dele por si só, né? Ele cita que conheceu casos, situações de pessoas que tinham essa observação do especulador externo, né? Que era de fora, vinha para cá fazer um dinheiro e porque sabia que aqui tinha essa oportunidade e depois saía. Então é evidente que essa comunicação ela era pautada de uma forma muito mais relevante e as preocupações por si não estavam tão implícitas somente ir lá, pegar, executar, comprar, porque o mercado era totalmente mais instável. É claro, citando também em observação aqui a isso, é em relação às crises que ele presenciou também, né? Então, o quesito da inflação foi algo que mudou totalmente o momento das pessoas que investiam ali, as percas também significativas referente a esses momentos que ele teve. Então, entendendo um pouquinho melhor esse conceito que eu falei para você aqui agora, é bom a gente saber que a gente tem que se preservar também nos dias de hoje para essas situações. Então, para você aí que investe em ações, por exemplo, uma observação boa para você ter bem claro com você sempre que você for realizar ordens é que existe tempo, né? De mais a Bolsa de Valores trabalha com um dia útil para a execução das ordens, então ela não executa no mesmo momento que você envia, apesar de ser registrado e colocado lá no outro grande ponto é que a Bolsa de Valores ela negocia diversas formas de investimento, como o mercado futuro, como o mercado de derivativos, que é uma outra área um pouco mais complexa da área de investimentos que permite negociações de commodity, negociações de termos futuros, então contratos futuros que garantem o preço. Então, as negociações evoluíram e é importante que a gente tenha isso de forma clara no nosso acesso para que possa ser desenvolvida uma estratégia customizada, personalizada. Outro ponto em peculiaridade é em relação à negociação, não só de ações, mas como de fundos imobiliários custodiados e geridos no mesmo lugar, que é a B3 hoje. E antigamente também era totalmente diferente esse ponto, porque era dividido, então a bolsa ela se juntou, era uma empresa que não é que é hoje, era dividida, tinha uma bolsa do Rio de Janeiro. E esses detalhes, eles são interessantes a gente ver para a gente utilizar a nosso favor da melhor forma que a gente puder gerenciar hoje. Aqui você entendeu um pouquinho melhor as diferenças e peculiaridades da Bolsa de Valores que era antigamente para que é hoje e uma forma de pensar um pouquinho melhor tudo que a gente pode utilizar a favor, porque isso é algo que conta, que se lá atrás fez diferença, aqui não é tão diferente, porque mesmo com a tecnologia, isso só favorece para que a gente busque ter uma mentalidade cada vez mais assertiva em relação à carteira de investimento. E, como você já sabe, o mercado de ações é uma caixinha de surpresa. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais nos próximos vídeos. Se você gosta desse tipo de tópico, desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe o gostei aqui embaixo, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!